O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 17, parte 2. Cristão. Angústia? Grande angústia, na verdade. Mas também nós não sentiríamos o mesmo se tivéssemos a mesma sorte? Roubados e feridos e em lugar tão esquisito? É de admirar que não tenha morrido de angústia o coitado. Contaram-me que ele passou praticamente todo o resto da jornada entre lamentos aflitos e amargurados. Também contava a todos que o alcançavam, ou que ele encontrava pelo caminho, onde fora roubado, e como quem eram os ladrões e o que levaram, e que fora ferido quase mortalmente. Esperançoso. É de admirar que suas necessidades não o tenham feito vender ou empenhar algumas de suas joias, para que assim tivesse com que subsistir durante a viagem. Cristão. Você fala como quem traz a casca sobre a cabeça até hoje, pois em troca do que poderia empenhá-las ou a quem as venderia? Naquela terra onde ele foi roubado, suas joias nada valiam. Nem queria ele alívio que pudesse advir disso. Além do mais, se lhes faltassem as joias diante do portão da cidade celestial, certamente, e isso sabia muito bem, perderia o direito a qualquer herança ali. E isso lhe seria pior do que o assalto e o aviltamento de 10.000 ladrões. Esperançoso. Por que você está tão azedo, meu irmão? Esaú vendeu o direito de primogenitura por uma panela de guisado, e esse direito era a sua maior joia. Leia Gênesis, capítulo 25, dos versículos 27 a 34. Mas se ele o fez, por que pequena fé também não poderia fazê-lo? Cristão. Esaú de fato vendeu o direito de primogenitura, como também muitos outros, e ao fazê-lo, excluem-se da bênção maior, como o fez aquele infeliz. Mas é preciso fazer uma distinção entre Esaú e pequena fé, e também entre seus bens. O direito de primogenitura de Esaú era típico, mas não as joias de pequena fé. O estômago de Esaú era o seu Deus, mas esse não era o caso de pequena fé. Esaú entregava-se ao apetite da carne, mas não pequena fé. Além disso, Esaú nada conseguia enxergar além da satisfação de seus desejos. Estou a ponto de morrer, disse ele. De que me aproveitaria o direito de primogenitura? Quanto à pequena fé, porém, embora fosse a sua sina não ter senão pequena fé, essa mesma fé o livrava de tais extravagância, fazendo-o valorizar suas joias a ponto de não querer vendê-las, como fez Esaú com o direito de primogenitura. Não se lê em parte nenhuma que Esaú tivesse fé, nem mesmo pequena. Portanto, onde só a carne domina, como acontece no homem que não tem fé para resistir, não admira que ele venda o direito de primogenitura, alma e tudo o mais, isso para o próprio diabo do inferno. Pois esse tipo de homem é como a jumenta que não se pode dissuadir de seus desejos. Quando os pensamentos se concentram, leia Jeremias, capítulo 2, versículo 24, nas paixões, ele as satisfaz, custe o que custar. Pequena fé, porém, continuou o cristão, era de outra índole. Seus pensamentos se concentravam nas coisas do alto. Seu modo de vida dependia de coisas espirituais, divinas. Logo, com que propósito um homem de tal índole venderia suas joias, se houvesse alguém que as comprasse para encher a cabeça de coisas vãs? Daria o homem 1 centavo para encher o estômago de feno? Ou será possível convencer a rola a viver de carniça como o corvo? Os infiéis, por paixões carnais, podem penhorar, hipotecar ou vender sem pestanejar o que têm ou são. Mas os que têm fé, fé salvífica, mesmo pouca, esses não o farão. Aqui, portanto, está o seu erro, meu irmão. Esperançoso. E eu o admito, porém, a sua severa reflexão quase me deixou irritado. Cristão. Ora, nada fiz senão comparar você a um passarinho dos mais vivos, desses que correm para cá e para lá em trilhas virgens, com a casca ainda grudada à cabeça.
Deixe isso de lado e pense na questão em pauta. E tudo ficará bem entre mim e você. Esperançoso. Mas, cristão, acho que esses 3 homens não passam de uns covardes. Se não o fossem, você acredita que fugiriam como fizeram ao perceber que vinha alguém pela estrada? Por que Pequena Fé não criou mais coragem? Ele poderia, acho eu, ter enfrentado os bandidos, cedendo quando já não houvesse remédio. Cristão. Porque eles eram covardes, muitos já disseram, mas poucos pensam assim na hora da provação. Quanto à coragem, isso Pequena Fé simplesmente não tinha. De fato, meu irmão, acho que se você estivesse naquela situação, também não oferecia muita resistência. Na verdade, se agora eles estão longe de nós, você demonstra esse ânimo. Talvez eles o forçassem a repensar a sua posição, caso aparecessem na sua frente, como aconteceu àquele homem. Considere o seguinte: eles não passam de salteadores, porque servem ao rei do abismo sem fundo. Se necessário, o próprio rei sai em defesa desses bandidos. E a sua voz é como a de um leão rugidor. Leia 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eu mesmo me vi em situação semelhante à de Pequena Fé, e foi horrível. Os 3 bandidos me cercaram, e quando tentei resistir como cristão, gritaram por seu senhor, que acudiu prontamente. Estive a ponto de, como diz o ditado, entregar a alma por um tostão, mas graças a Deus eu usava uma armadura reforçada. Sim, e mesmo protegido, achei difícil portar-me como homem. Só quem já experimentou essa batalha é capaz de dizer o que acontece nesse combate, ninguém mais. Esperançoso. Bom, mas eles correram. Veja você, só por supor o tal graça abundante se aproximava. Cristão. É verdade. Eles muitas vezes fogem, tanto eles quanto o seu Senhor, diante do mero surgimento de graça abundante. E não é de admirar, pois este é o defensor do rei. Mas eu acho que você verá alguma diferença entre Pequena Fé e o defensor do rei. Nem todos os súditos do rei são seus defensores, e, quando postos à prova, não podem fazer proezas de guerra como ele. Será certo pensar que uma criancinha poderia vencer Golias como fez Davi? Ou que um pássaro tenha a mesma força de um boi? Alguns são fortes, outros fracos. Alguns têm muita fé, outros têm pouca. Esse homem possuía pouca fé e, portanto, sucumbiu. Esperançoso. Quem dera graça abundante realmente tivesse aparecido ali para o bem deles. Cristão. Se fosse ele, certamente não teria tido pouco trabalho. Pois devo dizer-lhe que, mesmo sendo graça abundante, exímio com as suas armas e sempre que saia, bem quando se mantém no ataque, se eles conseguem superar-lhe as defesas, ainda que seja covardia, desconfiança ou outro, a luta certamente se torna acirrada e eles podem derrubá-lo. E quando o homem está no chão, que se pode fazer? Quem examinar de perto o rosto de graça abundante, disse Cristão, verá as cicatrizes e os cortes que claramente demonstram o que acabei de dizer. Ouvi falar certa vez que ele chegou a dizer, e isso quando em combate, perdemos a esperança da própria vida. Leia 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Como é que esses velhacos corpulentos e seus capangas fizeram Davi gemer, lamentar e clamar? Pois também Emã e Ezequias, embora defensores em seu tempo, foram forçados a lutar desesperadamente quando atacados por esses homens. E, no entanto, apesar de todos os seus esforços, foram derrotados por eles de forma implacável. Pedro estava decidido a fazer tudo o que pudesse, mas, embora alguns digam que ele é o príncipe dos apóstolos, os homens tanto o impressionaram que, afinal, o fizeram temer uma pobre moça. Leia Mateus, capítulo 26, dos versículos 69 a 72, e Lucas, capítulo 22, dos versículos 56 a 57.